Olá, eu sou Fausto Moraes e estamos começando mais um Yahoo Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, contamos com a presença do Milton Pereira de França Neto. Newton é professor sobre direito digital e advogado, doutorando pela Universidade Católica do Pernambuco e pela Universidade de Sevilha. O Milton vem fazendo pesquisas sobre tecnologia e direito, com enfoque sobre direito e inteligência artificial. Milton, é muito bom recebê-lo no nosso podcast. Você ter reservado esse tempo para a gente ter uma conversa sobre as suas pesquisas, as suas preocupações. Eu já queria iniciar a nossa conversa te perguntando por que é tão difícil a gente regulamentar as questões relacionadas com a tecnologia, especialmente com a inteligência artificial. Seja bem-vindo, Newton. Muito obrigado, Fausto. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para aqueles que estão nos ouvindo ou nos escutando aqui no formato de podcast. Eu queria falar primeiramente, Fausto, que é um prazer imenso estar aqui com você hoje, debatendo sobre um tema tão intrigante, né, tão complexo, que é essa regulação da inteligência artificial. Para não ter, assim, um espaço muito grande de tempo, né, eu já queria abrir a minha fala falando da necessidade de regulação. Você me perguntou, né, por que é necessário a gente regular a inteligência artificial, né? A gente vai ter ali um conflito, né, entre interesses voltados para a inovação, principalmente de desenvolvedoras, né, big techs, startups, e o interesse também voltado para a proteção das pessoas impactadas por esses sistemas, né? Principalmente os usuários de uso massivo. Então, você vai tentar conciliar ali a proteção das pessoas impactadas e também esse fomento à inovação. É um equilíbrio muitas vezes difícil, né, de se fazer na prática, mas o que o texto legal tenta é justamente nivelar essas duas coisas. Me parece, Milton, que um dos problemas dessa regulamentação também está associado no emprego da tecnologia e da inteligência artificial pelo próprio Estado. E aí a gente Perfeito. não tem uma visão externa que nós precisamos estabelecer normas para o funcionamento de big techs, por exemplo, ou até mesmo para o desenvolvimento tecnológico na sociedade, mas o Estado precisa olhar para si, para suas práticas e entender como que essa relação entre Estado e cidadão, Big Tech e cidadão, desenvolvimento da inteligência artificial e as pessoas, os consumidores, precisam de alguns limites, não proibições gerais ou alguma coisa que venha bloquear o Perfeito. desenvolvimento tecnológico, mas algum tipo de diretrizes. Me parece que esse é o Uhum. grande desafio quando a gente fala na regulamentação da inteligência artificial. Perfeito, Fausto. É essa ideia de você ter balizamentos ali, né? Você não quer constringir a inovação, obviamente, que nenhum país quer ficar atrás dos outros, né? A gente tem inteligência artificial florescendo, especialmente em dois espectros, né? O norte-americano e o chinês. E vocês têm os outros países tentando correr atrás, né, nessa corrida que é uma maratona, né, no fim das contas. Alguns autores, como por exemplo o Silvio Meira, eles defendem que essa regulação, deve vir a posteriori para dar tempo da inovação correr aqui mais plenamente. Outras pessoas, né, é uma visão que eu acabo me alinhando, defendem um equilíbrio entre a inovação e a proteção. Você falou aqui sobre essas utilizações no poder público, né? Eu consigo observar em Pernambuco, que é onde eu venho desenvolvendo as minhas pesquisas, muitas aplicações ali no Tribunal de Justiça de Pernambuco, ali na Procuradoria-Geral do Estado. Então, você tem essa utilização ali. E aqui eu trago uma fala do meu orientador, o professor desembargador Sérgio Torres, que é voltada para a ideia de uma crystal box. A gente ouve falar muito ali de uma black box, né? Uma caixa preta dentro daqueles sistemas mais complexos, né, de redes neurais com múltiplas camadas. Ele defende uma crystal box quando esse uso for feito dentro do poder público, ou seja, uma transparência máxima dentro do possível para que o administrado ele saiba o que a administração está fazendo, né? Me parece bom tocar nessa ideia do administrado, quando o cidadão ele tem um envolvimento do Estado com o uso da inteligência artificial ou de uma tecnologia, tem um elemento adicional, porque me parece que é o valor fundamental de uma democracia a gente ter a ideia da transparência, da publicidade. E Perfeito. aí a gente tem que ter publicidade de qual que é a tecnologia, qual a inteligência artificial está sendo utilizado pelo Estado brasileiro. E aí a gente teve há pouco tempo uma notícia que não foi tão boa, né? Que o Estado brasileiro tinha contratado um programa, o Pegasus, para fazer a vigilância de algumas pessoas. E aí a gente não sabia disso. Perfeito. Tem um problema democrático aí que exige uma obrigação adicional do Estado brasileiro. Eu acho que esse é o ponto. Tá, mas e olhando para a forma da regulamentação? A gente sabe que tem uma série de embates hoje no Poder Legislativo, no projeto de lei, para estabelecer digamos assim,
questões mínimas de regulamentações sobre a inteligência artificial. Isso pega o setor Uhum. privado, pega o setor público? Acaba envolvendo os dois, Fausto. O que se prezou, principalmente com o projeto de lei 2338, que é a evolução mais recente que a gente tem nessa área de regulamentação, foi um equilíbrio entre duas abordagens, né? Explicando aqui para o nosso ouvinte ou espectador de uma forma mais simples, que é uma abordagem dúplice, uma abordagem baseada em direitos, uma rights-based approach, que é para proteger as pessoas impactadas por esses sistemas públicos e privados, e você tem também uma abordagem baseada em riscos, né? Uma risk-based approach, para você avaliar quais são os perigos que esses sistemas vão trazer e antes dele ser implementado na prática, você tentar combater, né? Você quer um equilíbrio entre as duas coisas. Essa questão do risco, ele vem sendo uma grande temática que orienta a proposta de regulamentação hoje no nosso Congresso. E essa questão me parece indicar uma necessidade de nós termos uma preocupação com o risco, algo que nós chamamos, né, by design, pela criação, pelo desenvolvimento, pela própria arquitetura dessa inteligência artificial, ela já deve partir do pressuposto de eliminar ou, até de alguma maneira, mitigar esse risco. Será que é possível a gente estabelecer essa condição? O que você acha? Olha, Fausto, essa ideia de você ter uma abordagem baseada em riscos, a gente acaba importando da experiência estrangeira, né? O que a gente tem mais avançado nisso no mundo é o Artificial Intelligence Act, o AI Act, que é a regulamentação da União Europeia, né? Que está bem mais à frente do que a gente. O que é que você busca na legislação brasileira adaptando essa ideia? É que aquelas pessoas que vão desenvolver esses sistemas façam uma avaliação preliminar dos riscos. Chama-se de avaliação de impacto algorítmico para, na prática, como você bem falou, né, tentar combatê-los ou mitigá-los na medida do possível. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, na nossa conversa, acredito eu, sobre as formas de riscos. Né? A gente vai ter riscos excessivos, que são inaceitáveis, altos riscos, e aqueles riscos moderados ou baixos, que você acaba aceitando na prática, né? Porque não vai impactar tanto as pessoas no dia a dia. Então, a ideia é justamente que quem está colocando aquele sistema na prática, né, em utilização, lide com esses riscos previamente, como você bem falou. Já que a gente está tratando essa questão de risco, eu me lembro do projeto de lei, uma lista. Eles vão dizer, bom, esses tipos de Uhum, desenvolvimentos da inteligência artificial que estão associados a questões, por exemplo, de prestação jurisdicional, de concessão de uhum. benefícios, de avaliação escolar. Esses riscos nós consideramos como algo de um risco excessivo. E aí a gente precisa prestar atenção no alto risco. E aí a gente precisa Uhum. prestar atenção e ter uma série de medidas para que esse risco seja contornado. Você tem uma ideia de quais são as melhores medidas ou um grupo de medidas que quem desenvolve essas inteligências artificiais de alto risco precisam prestar atenção? Fausto, acaba tendo essa classificação para você justamente trazer obrigações para aqueles desenvolvedores e operadores de sistemas, né? Conforme a classificação. Esses sistemas de risco excessivo, né, os inaceitáveis, como por exemplo, sistemas que podem gerar uma manipulação comportamental, no fim das contas, né, uma indução do comportamento, eles não podem ser colocados em circulação no mercado, não podem ser utilizados. E, se forem utilizados, né, indevidamente, geram uma responsabilidade objetiva, além de uma série de obrigações conjuntas, né? Sistemas de alto risco, como você bem falou, perdão, de administração da justiça, de perfilização ali, né? Eles trazem obrigações ali de transparência, né, de divulgação de relatórios que a empresa deve fazer conforme vai utilizando, né? Conforme ela coloca aquele produto em circulação no mercado. E sistemas de menor impacto, obviamente, eles vão trazer balizamentos distintos, né? Porque eles não vão trazer riscos tão elevados. Sistemas de risco moderado ou baixo, né? Uma aplicação residual da lei, eles trariam ali uma responsabilidade subjetiva, com a inversão do ônus da prova, e uma série de obrigações menores do que aqueles sistemas mais perigosos, né? Você acaba tendo um equilíbrio ali. Se o sistema que a pessoa está desenvolvendo ou aplicando ele é mais perigoso, né? Ele traga mais riscos à sociedade, como é o caso de veículos autônomos, por exemplo. Obviamente, você exige da empresa mais salvaguardas ali. Se o sistema é de menor impacto, ali não tem tanto problema, né? Por exemplo, a gente utilizar a IA no nosso dia a dia é uma aplicação de menor impacto. Então, a gente não precisa ter essa série de obrigações que as grandes empresas e desenvolvedoras vão ter. Uhum. E me parece, só voltando um pouquinho essa temática do risco excessivo, me parece que aquele projeto de lei que a gente conhece, que a gente vem estudando, ele apresenta três grandes preocupações. Uma preocupação é induzir o comportamento das pessoas. E aí depois Uhum, isso é algo que a gente está vivendo, me parece.
Segundo, é Sim, explorar vulnerabilidades. Agora, imagine perfeito. hoje em dia, talvez a gente não tenha mais exploração tanto daquilo que diga respeito a uma pessoa que tem problemas com o álcool, que tem problemas com o cigarro, mas me parece que hoje aquelas Hum, pessoas que têm problemas com apostas podem ser pessoas também, atingidas em virtude do uso sim. do algoritmo, por exemplo. E por fim, a questão da biometria, do uso de equipamentos ou de uma inteligência artificial de reconhecimento facial de forma de tempo real. Isso seriam riscos excessivos? Pelo projeto de lei Uhum, que a gente está conhecendo, seriam proibidos? Mas, Milton, posso te uhum. dizer que na prática do dia a dia, isso está por aí. Isso está nas redes Pois é. sociais, a segurança pública usa o reconhecimento facial. Pois é, Fausto, essa é uma questão bastante complexa, meu caro. Eu tenho um texto que eu escrevi com a professora Tainá Junquilho, lá de Brasília, que a gente trata de uma síndrome de Benjamin Button, dos textos de direito digital e também das leis de direito digital. Porque assim que esse texto é um artigo acadêmico, uma lei, ele já nasce velho. Porque a inovação já superou esse texto na prática, né? Eu trato em umas palestras de um complexo ali quase de Sísifo, né? Você tem aquele mito de Sísifo empurrando uma pedra para o topo de uma montanha como uma espécie de punição eterna, né? Toda vez que a gente chega em questão de regulação no topo dessa montanha, que a gente acha que abarcou toda a tecnologia desenvolvida, a pedra rola lá para baixo, porque surge algo novo. Foi o que ocorreu com o ChatGPT, por exemplo, e as IAs generativas e modelos fundacionais, né? Você falou muito bem aqui dessas hipóteses de alto risco, né, de risco excessivo, que acabaram surgindo no texto legislativo. A questão aqui os textos eles vêm avançando constantemente. A gente tinha até 2021, né, três projetos de lei principais que tratavam dessa área, só que eles eram eminentemente principiológicos. Eles não traziam obrigações factuais ali para quem desenvolvia esse tipo de tecnologia. Quando esses projetos foram condensados no PL 2338, a gente teve um avanço legislativo nesse ponto, né, trazendo ali balizamentos melhores. Só que já foram apresentados dois substitutivos desse PL, um do senador Marcos Pontes, que foi muito criticado porque ele cortava a parte ali de direitos, né, que é um elemento essencial daquele equilíbrio que eu falei lá no início. E a gente teve um segundo texto apresentado pelo senador Eduardo Gomes, que vai ser votado agora no dia 12, né, já daqui na próxima semana. Ele amplia um pouquinho esse leque aí de hipóteses de risco excessivo e de alto risco, e ele traz questões adicionais, né, como questões de direitos autorais, ali uma espécie de autorregulação, sistema de certificação, enfim, complementa, né? A gente só vai ter um retrato mais factual do que vai ser abordado do ponto de vista legislativo na próxima semana. Mas essa categorização de riscos, perdão, ela não vai sair, né? Não vai sair desse espectro de atuação normativa. E até me parece que esses três pontos que eu fiz a referência são pontos importados do modelo europeu. Que é, já na Perfeito. Europa tem essa Uhum, preocupação com a indução dos comportamentos, com a exploração da vulnerabilidade, com o reconhecimento facial, embora exista um uhum, embate, creio, na Europa, que é uma pressão política para que o reconhecimento facial continue sendo utilizado, e do ponto de vista da proteção dos direitos, o pessoal do direito que está tentando estabelecer uma uhum, proteção maior aos direitos das pessoas, o direito de privacidade, por exemplo, ou até mesmo um direito contra a discriminação. Na uhum. tua ideia, assim, o que diz respeito ao reconhecimento facial, qual que seria um dos grandes problemas aqui no Brasil desse uso? Hum. Fausto, é uma questão bastante complexa, né? O que a gente observa na prática é a aplicação irrefletida desse tipo de tecnologia. Já vem acontecendo no âmbito da segurança pública. Existe um instituto de pesquisa aqui chamado o Panóptico, que ele mapeia esse tipo de aplicação pelo poder público, né? E ele vem trazendo, né, cada vez mais em seus relatórios casos preocupantes. Qual é o principal problema, Fausto, nesse tipo de tecnologia? São os falsos positivos, né? Aquela identificação errada de uma pessoa. A gente teve uma aplicação agora em massa no Rio de Janeiro, a partir do período de Réveillon para frente. Logo na primeira semana, nós tivemos ali 4 casos de falsos positivos, né? O sistema acusou que a pessoa tinha um mandado em aberto, localizou essa pessoa e ela foi detida. Só que não tinha nada na prática, ou ela já tinha cumprido esse mandato. Nós tivemos casos, por exemplo, em Aracaju, de uma jovem que foi detida 2 vezes na mesma festa pela identificação do sistema de reconhecimento facial. Na segunda vez que ela foi detida, foi uma abordagem bem truculenta. O principal grupo demográfico que é afetado por esses sistemas são as pessoas pretas e pardas, que acabam sendo erroneamente identificadas, né? E por que isso ocorre na prática? Por subrepresentação. Esses sistemas, quando eles vão ser treinados, eles não são treinados com imagens de pessoas pretas e pardas.
A Joy Bulawani, que é uma pesquisadora do MIT, ela retrata isso muito bem num documentário chamado Coded Bias. Eu indico para você e para os nossos ouvintes, né, espectadores, se quiserem acompanhar. Ela explica muito bem por que há essa subrepresentação. O sistema ele não é treinado com rostos pretos, com rostos pardos. Então, na prática, ele identifica muito mais erroneamente essas pessoas e acusam elas de crimes que elas não praticaram. E eu acrescento aqui uma preocupação. A gente tem esse problema do reconhecimento facial trazendo casos equivocados, né? Algumas instituições de pesquisa, algumas instituições, elas defendem o banimento ou a moratória desse tipo de sistema. Um passo que foi dado além na legislação atual, nesse título substitutivo, é incluir ali armas bélicas autônomas, armas controladas por inteligência artificial. Se esse sistema ele já comete erros na prática de reconhecimento, imagine de aplicação de armas autônomas. Então, Uhum. você incluir esse tipo de ideia no texto legislativo é muito problemático. A gente teve muitas críticas nesse sentido, né, meu caro? E me parece também, Milton, que a grande preocupação é como colocar o ser humano no centro desses desenvolvimentos, até no que diz respeito à regulamentação. Embora os Uhum, projetos que a gente conheça e que estão aí sendo apresentados, eles façam menção ao ser humano, com a capacidade do ser humano fazer uma revisão daquela decisão ou participar do processo de decisão com o uso da inteligência artificial, algo que vem me preocupando muito é o viés da automação. Ou seja, a pessoa ela acaba sendo influenciada e entendendo que tudo aquilo que a inteligência artificial indica está correto e ela não precisa mais participar. E me parece que a gente tem poucos desenvolvimentos ou poucas preocupações éticas previstas até nesses projetos de lei no que diz respeito a esse viés da automação. Como que nós poderíamos lidar com isso? perfeito, Fausto. É um problema muito grande, né? Essa supervisão enviesada, né? Trazendo aqui aquele caso que a gente comentou do reconhecimento facial no Rio de Janeiro, as aplicações erradas da tecnologia, né, os casos de falso positivo, eles foram supervisionados. Então, você tem ali uma aplicação da inteligência artificial revisada pelo homem, e ainda assim os erros foram cometidos. Então, teve esse erro, né, do ser humano acreditar que a máquina estava correta. A ideia que a gente sempre defende nessa área é da ideia do human in the loop. Você ter o ser humano ali no meio de tudo aquilo que envolve a inteligência artificial. Só que essa supervisão tem que ser feita com maior cuidado, né? Algo que a gente tem na prática, perdão, na evolução desse projeto de lei é a ideia de uma agência supervisionando tudo isso no Brasil. Uma agência a ser indicada ainda, né? E abaixo dela a gente teria ali um guarda-chuva com os órgãos e agências setoriais trazendo um disciplinamento interno, né, em cada espectro, né? Não sei se isso vai ocorrer na prática, né? Se isso vai avançar do ponto de vista normativo, mas é uma solução que se tenta trazer para essa área. E talvez no que diz respeito a essa área, a melhor forma de regulamentação é nós agregarmos aquele pessoal que tenha conhecimento técnico. E aí me Uhum, parece que boa parte do projeto ele dá um espaço para que os desenvolvedores e os padrões mínimos da tecnologia possam ser regulamentados por quem tem a expertise naquela área. Então, por exemplo, uhum, aqueles standards da ISO, da NBR, podem ser muito valiosos para o desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, tanto no uhum. poder judiciário ou na administração pública, quanto até nas instituições privadas. Você consegue enxergar que essa a convergência de formas de regulamentação é a melhor maneira de nós lidarmos com esse problema? Fausto é uma das opções que está sendo considerada, né? Nesse substitutivo que foi apresentado pelo Eduardo Gomes, o senador, você tem ali uma convergência de esforços. Você tem a atuação de uma autoridade nacional, a atuação das agências setoriais, prevê-se também uma espécie de autorregulação, se os desenvolvedores quiserem se juntar ali, né, para desenvolver normas de governança mais sofisticadas, e também se prevê a utilização de certificações de selos, como, por exemplo, o ISO, né, para indicar aqueles sistemas que estão sendo desenvolvidos com segurança e respeitando ali as normas técnicas, né? É uma das opções. O que eu observo um pouco na prática, Fausto, e que me deixa um pouco preocupado, é a falta de democratização desse debate para a população. É uma questão bastante complexa, né? Porque a inteligência artificial não é de conhecimento técnico de todo mundo. A gente tem um termo que se usa de explicabilidade, que é você traduzir aquilo que o sistema faz numa linguagem inteligível para o cidadão médio ou comum, né? A gente vê o cidadão utilizando inteligência artificial na prática, seja no chat GPT, por exemplo, no Midjourney, ou utilizando ali no Instagram, né? Sendo alvo da inteligência artificial de recomendação do conteúdo, no Instagram, no Netflix da vida, e ele nem sabe o que está acontecendo na prática. Falta aquela questão que é basilar ali de educação digital, para ele saber que está utilizando uma tecnologia, quais são os perigos que ela vai trazer e quais são os pontos positivos que ela vai ter também, né?
que, como qualquer ferramenta, a inteligência artificial vai ter ali valências e prejuízos que a gente tem que aprender a lidar. Acho que falta muito essa participação da sociedade nesse debate. Eu sinto um pouco a falta disso, né? Te ouvindo, Milton, me parece aquilo que no passado a gente tinha com todos os tipos de regulamentações. A gente falava de uma regulamentação de trânsito e depois dizia, não, o importante é a gente ter uma educação para o trânsito. Depois a gente falava de uma Pois regulamentação é. eleitoral. O importante é nós termos uma educação eleitoral. E agora nós estamos Uhum. em algo digital. Talvez muito mais importante do que a regulamentação seja uma educação digital. Você tem desenvolvido alguma coisa Uhum. nesse aspecto? Tem feito discussões Meu nessa caro, temática? lá no Legal Grounds a gente tem um observatório de educação digital, que é voltado justamente para estudar quais são os desdobramentos da Política Nacional de Educação Digital, né? Ela se aplica muito, né? Ela converge para essa área da inteligência artificial, porque os impactos desse tipo de tecnologia na prática são imensos. Você precisa capacitar as próximas gerações para não serem substituídas, né? Ou para não terem o seu trabalho ali precarizado por essas ferramentas. A gente desenvolve pesquisas nesse sentido, né? Voltadas ali em inclusão digital, educação, capacitação. Só que isso você precisa de braços para executar na prática. A gente não observa tanto isso no Brasil. O que eu costumo falar, né, em discussões de inteligência artificial, de reconhecimento facial, é que a gente tem a colocação dos bois na frente da carroça, não a carroça antes dos bois. Você tem ali uma pressa imensa em aplicar sistemas de inteligência artificial sem uma preocupação com os perigos que eles podem trazer na prática. Então, a gente tem que ter esse trabalho de reflexão, né, de educação das gerações vindouras para os perigos desse tipo de tecnologia. É muito complicado na prática, né, meu cara? Uhum. Milton, a nossa conversa está ótima, só que como no espaço de um podcast a gente não tem todo o tempo para falar das coisas que nós gostamos da inteligência artificial, dos direitos e desses desafios. E eu queria ir já num tom de conclusivo, pedir para você fazer uma indicação de quais são as temáticas aí que você tem se preocupado. Eu sei que você tem um estudo também sobre online dispute resolution, essa forma Uhum. de dar acesso à justiça. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso e dizer para quem nos acompanha quais são seus tópicos de interesse, o que o pessoal pode pesquisar e discutir sobre essa temática. Perfeito, Fausto. Primeiramente, muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar aqui falando com você, com os nossos ouvintes, e também por quem não está assistindo em vídeo, né? O que eu venho pesquisando, Fausto, desde o mestrado, são aplicações de inteligência artificial e de resolução de conflito online dentro dos tribunais, né? Você falou muito bem esse termo, que é Online Dispute Resolution. Você ter ali plataformas que facilitem o acesso à justiça pelo cidadão. Elas são mais voltadas ali para mediação e conciliação, né? Quando a gente junta a inteligência artificial para esse tipo de plataforma, a gente tem uma capacidade ali de prever e gerir melhor os conflitos. Então, você pode ter um ganho muito grande para o judiciário. É isso que eu venho pesquisando ali no mestrado, que eu pesquisei no mestrado, perdão, venho pesquisando no doutorado e vou tentar fazer essa complementação da pesquisa no doutorado de sanduíche lá fora, que eu estou indo em breve, né? Eu tenho muitos textos, Fausto, perdão, sobre inteligência artificial, regulação das redes sociais, educação digital. Para quem quiser acompanhar o que eu venho produzindo, é só seguir lá no meu Instagram, o @milton.pereira.1, que naquele linkzinho da bio eu disponibilizo tudo lá. Então, quem se interessa nessas temáticas de direito digital, que são tão atuais, né? É só acessar lá e será um prazer recebê-los no meu perfil. Certo, professor Milton, eu agradeço novamente a sua participação nesse nosso episódio do IAJUS Talk. E a quem nos acompanhou até esse momento, fica aí a dica de acompanhar também. Vamos nos conectarmos com o professor Milton e seguirmos essas temáticas, o aprofundamento da pesquisa do professor aí no nível do doutorado, tanto na Católica de Pernambuco quanto na Universidade de Sevilha. E é isso, chegamos ao fim de mais um IAJUS Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. E se você quiser mais conteúdo dessa temática, siga o IAJUS Talk tanto no Spotify quanto no YouTube. Professor Milton, obrigado novamente e nos encontramos num novo episódio. Até mais!